Blessed people, the Lord Jehovah spoke with me this past night. Bem, povo amado, o Senhor Jeová falou comigo nesta noite passada. He spoke with me in such a tremendous way this past night about this revival. Ele falou comigo de uma forma muito tremenda a respeito deste avivamento That the Lord is initiating, is beginning, is exploding out. que o Senhor está iniciando, está começando, está fazendo explodir, Is exploding into a huge flame from this place moving on across the globe. está explodindo em uma enorme chama a partir deste lugar e se movendo por todo o globo. And at this time, the Lord is exploding that revival, igniting that revival from this land. E neste tempo, o Senhor está explodindo este avivamento, está acendendo este avivamento a partir deste lugar. A very, very powerful revival, the revival of the word, the revival of the soul. Um avivamento muito, muito poderoso, um avivamento da palavra, um avivamento das almas. And in this conversation, the Lord took me to the meeting in Thika. E nesta conversa, o Senhor me levou à reunião em Thika. He took me to the meeting that is coming up in Thika this coming weekend. Ele me levou à reunião que está vindo a Thika neste próximo final de semana. It is going to be a massive, massive, massive meeting, the revival of the word. E será uma reunião muito, muito massiva. O avivamento da palavra. I know that you people, the Church of Christ, the body of Christ has seen the wonders. Eu sei que vocês, a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, têm visto as maravilhas, The wonders of God, including the two prophets ministering together. as maravilhas de Deus, inclusive os dois profetas ministrando juntos, In a very, very historic move of God Almighty em um mover muito, muito histórico do Deus Todo-Poderoso, that really astounded the church, astounded humanity, and confounded the wisdom of men. que assombrou a Igreja, que espantou a humanidade e confundiu a sabedoria do homem. And the ministration of the two prophets of the Lord at the same time. These are some of the greatest wonders that this age, this generation has seen. E a ministração dos dois profetas do Senhor ao mesmo tempo é uma das maiores maravilhas que esta era, esta geração tem visto. You have seen your cripples get up and walk. You've seen the two suns in the sky above the meeting. Vocês viram os seus aleijados levantar e andar. Vocês viram os dois sóis no céu, acima da reunião. You've seen the glory of God the Father himself descending from heaven and lighting on them, settling on the two prophets. Vocês viram a glória do próprio Deus Pai descendo do céu e resplandecendo sobre eles e repousando sobre estes dois profetas. In your midst, recorded by video live. No meio de vocês e registrado ao vivo em vídeo. You've seen the cripples walk, blind see, deaf hear, mute speak, paralytics walk. Vocês viram paralíticos andando, cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando. You've seen the pure transfiguration of God, the pure white, holiest glory of God the Father. Vocês viram a pura transfiguração de Deus, a branca, pura e mais santa glória de Deus Pai. You've seen many things, HIV healed, wonders. Vocês viram muitas coisas, HIV curado, maravilhas. But this particular revival is a very astonishing revival. This is now the height of revival. Mas este avivamento em particular é um avivamento muito espantoso. Agora este é o ápice do avivamento. And the Lord took me to Thika, where the meeting is coming up this weekend, the revival meeting. E o Senhor me levou até Thika, onde esta reunião vai acontecer neste final de semana, esta reunião de avivamento. Such a beautiful weather going on here, sunny days. E o tempo está tão lindo aqui, os dias ensolarados. And the big, mighty revival that is coming up in Thika. E o grande e poderoso avivamento que está vindo a Thika. So he took me to that meeting, blessed people,
and I saw an enormous amount of people. Então ele me levou àquela reunião, povo abençoado, e eu vi uma quantidade enorme de pessoas. Enormous. It looks like people are going to come from all over the country. Enorme. Parece que as pessoas estão vindo de todas as partes do país. Thika alone is such an industrial city and has such a huge population, so they really come to the meeting. Somente Thika é uma grande cidade industrial com uma enorme população. Então, realmente, eles estão vindo à reunião. But it looks more like people came from all over the country. Nobody wanted to be left out. Mas parece mais como se as pessoas estivessem vindo de todas as partes do país. Ninguém quer ficar de fora. And it became a huge, wide explosion. Então ela tornou-se uma gigantesca explosão da palavra. And I saw the two prophets of the Lord ministering the word E eu vi os 2 profetas do Senhor ministrando a palavra, with the altar at the center and people all around. com o altar no centro e as pessoas todas ao redor. Those who missed their seats, they were seated on the grass in heaps. Others were standing with their Bibles. Aqueles que não encontraram lugar, eles estavam sentados na grama e havia alguns de pé com as suas Bíblias abertas. Those who were seated in the grass were with their Bibles open and pen and paper. They were writing the word. Os que estavam sentados na grama estavam com as suas Bíblias abertas, com caneta e papel, e eles estavam escrevendo a palavra. It's a tremendous, tremendous visitation of the Lord never seen before. É uma tremenda, tremenda visitação do Senhor nunca vista antes. Tremendous revival. This is now the explosion of the revival. Um tremendo avivamento. Este agora é a explosão do avivamento. After the wonders, the stunning wonders, the historic miracles, Depois das maravilhas espantosas e dos milagres históricos, now the word, the revival of the soul. agora a palavra, o avivamento da alma. This is the biggest of all revivals in the history of creation now. Este é o maior avivamento na história da criação agora, Because this is about entry. porque este é a respeito de entrar. And so when I was there, I saw the two prophets of the Lord ministering there. E então, enquanto eu estava lá, eu vi os 2 profetas do Senhor ministrando lá. And then I saw people, some of them had come from Kakamega. I was talking to them. Então, eu vi que algumas pessoas tinham vindo de Kakamega e eu estava falando com eles. Others have come from different places. Full there, taking the message, taking this revival. Outros tinham vindo de lugares diferentes, lotado lá, recebendo esta mensagem, recebendo este avivamento. Taking the instruction of the Lord, opening the word together with these two tremendous prophets of Yahweh. Recebendo a instrução do Senhor, abrindo a palavra com estes 2 tremendos profetas de Yahweh, The Lord Yahweh. do Senhor Yahweh. This has really confounded the wisdom of man now. Isto realmente confundiu a sabedoria do homem agora. But it's such a beautiful revival I saw this past night. Mas é um avivamento tão lindo que eu vi nesta noite passada, When the Lord took me to this industrial city called Thika. quando o Senhor me levou a esta cidade industrial chamada Thika. And Thika is about, if you follow the superhighway, the dual carriage, is about 30 to 40 minutes from Nairobi. E fica por volta de 30 a 40 minutos de Nairobi se você pegar a autoestrada. But I saw a long convoy of vehicles entering the Thika highway. Mas eu vi um longo comboio de veículos entrando na autoestrada para Thika. Tremendous moment in the history of the church. Um tremendo momento na história da igreja. And then at that time, as the Lord Jehovah led the two prophets to minister, E então, naquele tempo, quando o Senhor Jeová conduziu os seus 2 profetas para ministrar, I saw they were giving bread. They were giving delicious bread to people. eu vi que eles estavam dando pão,
Eles estavam dando um pão delicioso para as pessoas. I saw that they were giving delicious bread and people were eating the bread. They were eating the bread and enjoying the bread. Eu vi que eles estavam dando um pão delicioso e as pessoas estavam comendo o pão, comendo e se deleitando no pão. At first I thought it was a pizza, and then I realized it was bread, just bread. A princípio eu pensei que fosse pizza, mas então eu vi que era pão, pão mesmo. And they were giving bread to people and people were eating. It was so delicious bread. E eles estavam dando pão para as pessoas e as pessoas estavam comendo e era um pão tão delicioso. The bread was very delicious. People were seated on the grass. A lot of people were sitting down in their thousands. I don't know how many hundreds of thousands were sitting there. O pão era muito delicioso e havia muitas pessoas sentadas na grama. Havia muitas pessoas sentadas lá. Eu não sei quantas centenas e milhares estavam sentados lá. Receiving the bread and eating. Looks like the entire central province is going to come. Recebendo o pão e comendo. Parece que toda a província central virá. The entire, what used to be central province is going to come to Thika. It's going to be a stunning situation in Thika. Onde costumava ser a província central, estarão vindo a Thika. Será uma espantosa situação em Thika. And then the Lord Yahweh, He shows me how the two prophets took an old plane. Então o Senhor Yahweh, Ele me mostra como que os dois profetas pegam um avião velho. An aircraft that was old, an aircraft that was very, very old. Uma aeronave que era antiga, uma aeronave que era muito, muito antiga. And it was long, it's a long aircraft, a big, like super jumbo, slightly bigger though. E era longa, era uma aeronave longa, grande, parecia estes super jumbos, porém maior. And it was old, it had been grounded. E ela era antiga e tinha sido abandonada. And so then the Lord said, look, when they entered the cockpit of that aircraft, então o Senhor disse, olha, quando eles entraram dentro da cabine de comando daquele avião, they were able to re-engineer things on the cockpit, and a brand new cockpit appeared. Eles foram capazes de refazer a engenharia dentro da cabine de comando e uma cabine novinha apareceu. And that aircraft became new, and that aircraft started running on the runway. E aquele avião se tornou novo, e aquele avião começou a correr na pista de decolagem. And I saw when it was flying very, very high speed, it took off at a very high speed. E eu vi quando ele estava voando, ele decolou em altíssima velocidade. With a lot of people, these people you see in the meeting. Com um monte de pessoas, estas pessoas que você vê na reunião. And then that aircraft went vertical. A pure white plane, very white. Então, aquele avião subiu na vertical. Um avião de um branco puro, muito branco. It was a bit unclean when it was grounded. Ele estava um pouco sujo enquanto ele estava no chão. But it became white when it took over. When it took off, it became white. Mas ele se tornou branco quando ele decolou. Branco. But what shocked me, it now went vertical. Mas o que me choca é que ele voou na vertical. After flying for some time horizontal, it went vertical, totally vertical. Depois de voar por algum tempo na horizontal, ele foi na vertical, totalmente vertical. A vertical flight, and then I woke up. Um voo vertical, e então eu acordei. So this is the nature of the revival that is coming up to Thika, beloved people. Então esta é a natureza do avivamento que está vindo a Thika, povo amado, Coming into the body of Christ. que está vindo ao corpo de Cristo. This is a very shocking time. You know that I have seen so much about the coming of the Messiah and all these. Este é um tempo muito chocante e vocês sabem que eu vi tanto a respeito da vinda do Messias e tudo isso. Events that I've shared with you. Eventos que eu já compartilhei com vocês. Well, revival in Hebrew, revival means shayah. Bem, avivamento em hebraico significa shayah. They call it shayah, which means to be quickened. Eles chamam shayah, que significa ser avivado. To be made alive, to be restored.
ser vivificado, ser restaurado, to be restored by the Spirit of the Lord, Shaya. ser restaurado pelo Espírito do Senhor, Shayar. And in the book of Psalms 85, verse 6, this is what he says here. E no livro dos Salmos, capítulo 85, versículo 6, isto é o que ele diz aqui. Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Asking. That is King James. Não nos restituireis a vida, para que o vosso povo se rejubile em vós? É uma pergunta. A versão King James. Amplified, he says, Na versão amplificada, ele diz: will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Tu não nos reavivarás novamente, para que o seu povo se alegre em ti? The New American Standard says, A versão New American Standard diz: will you not yourself revive us? Very beautiful, it says yourself. Tu mesmo não nos avivarás? Muito lindo, ele diz tu mesmo. Will you not yourself revive us again, Tu mesmo não nos avivarás novamente, that your people may rejoice in you? para que o teu povo se regozije em ti? NIV says, A versão NVI diz: will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? So, blessed people, this is the moment for revival in the history of the church. Então, povo abençoado, este é o momento para o avivamento na história da igreja. In the body of Christ, No corpo de Cristo. this is the most important moment for revival, because this revival is about the entry of the church into eternity. Este é o momento mais importante para o avivamento, porque este avivamento é a respeito da entrada da igreja. And I don't want to speak so much about what the Lord showed me in the dream, E eu não quero falar muito a respeito daquilo que o Senhor me mostrou no sonho. but I'm saying that this is apparently very clear now to all people. Mas eu estou dizendo que isto agora é aparentemente muito claro para todas as pessoas. That the revival of righteousness, the revival of holiness, Que o avivamento de justiça, o avivamento de santidade, the revival of repentance, the revival of salvation, o avivamento de arrependimento, o avivamento de salvação, the revival of the souls, the revival of the word, o avivamento da alma, o avivamento da palavra. this now is the greatest revival ever in the history of the Bible. Este agora é o maior avivamento de todos na história da Bíblia. And you see that I entered this very old plane, a little bigger than 747 Jumbo, E vocês veem que eu entro neste avião muito antigo, um pouco maior do que um Jumbo 747. and grounded. It's a plane that was grounded. Estava estacionado, era um avião que estava abandonado. And the white color had become brownish. E a cor branca tinha se tornado amarronzada. Then the two prophets in there are able to renew the cockpit, it became electronic. Então, os dois profetas lá dentro foram capazes de renovar a cabine de comando que se tornou eletrônica. And then they take off like a joke, they take off with the plane. E então eles decolaram com muita facilidade. Eles decolaram com o avião. They run at a high speed on the runway. They take off. E eles correram em alta velocidade na pista e então decolaram. Then the plane becomes newer. I see it whiter. Então o avião se torna mais novo. Eu o vejo mais branco. Now I see the two up and I'm also down still. Então eu vejo os dois lá em cima e eu ainda estou aqui embaixo. I'm able to see how they fly it and they are flying that plane. Então eu posso ver como eles estão voando naquele avião. And at one point the plane now, it was very shocking, you think it was somersault.
Então, em um ponto agora, o avião foi muito chocante. Você pensaria que estava acontecendo algum acidente? The plane goes vertical. O avião foi na vertical. And it really went vertical, and then I woke up brand new white. Então, ele realmente foi na vertical e eu acordei totalmente branco, novo. The plane was now new, brand new. O avião agora era novo, novinho em folha. In Hebrew, the word revival says shaya. Em hebraico, a palavra avivamento, eles dizem shayah. It says to be quickened, to be made alive. Ele diz ser avivado, ser vivificado. To be quickened by the Spirit of the Lord. Ser avivado pelo Espírito do Senhor. To be made alive by the Spirit of the Lord. Ser vivificado pelo Espírito do Senhor. To be restored by the Spirit of the Lord. Ser restaurado pelo Espírito do Senhor. In Hebrew. No hebraico. And I have read the yearning for revival. It's as though this land. E eu li o clamor, o anseio pelo avivamento. It's as though the Church of Christ, the body of Christ, the church in Kenya, the church globally. É como se a Igreja de Cristo, a Igreja no Quênia, a Igreja globalmente, has been reading out, crying out, the Psalms 85, verse 6. estivesse lendo, estivesse clamando o Salmo 85, versículo 6. Wilt thou not revive us again, Tu não nos avivarás novamente, that thy people may rejoice in thee? para que o teu povo possa se alegrar em ti? And it says, New American Amplified says, E a versão amplificada diz: will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Tu não nos reavivarás novamente, para que o teu povo possa se regozijar em ti? The New American Standard says, A versão New American Standard diz: will you not yourself, meaning by your own spirit, yourself, revive us again? Tu mesmo, significando pelo teu próprio espírito, tu mesmo nos reavivarás novamente, That your people may rejoice in you? para que o teu povo possa se alegrar em ti? NIV says, A versão NVI diz: will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Acaso não nos renovarás a vida novamente, a fim de que o teu povo se alegre em ti? So, beloved people, this is an awesome time. Então, povo amado, este é um tempo maravilhoso. There is going to be a word explosion in Thika, in this land. Haverá uma explosão da palavra em Thika, nesta nação. And I know it will be global through the World Wide Web and our radio broadcast, the audio streaming. E eu sei que será global pela web internacionalmente, pela rádio e pelo áudio. But this is an awesome time Mas este é um tempo maravilhoso, when the Lord has decided now, after the mega miracles, quando o Senhor decidiu agora, depois dos mega milagres, the mega wonders, astronomical wonders, as mega maravilhas, as maravilhas astronômicas, the two suns, the cloud coming from heaven and settling on these two live in broad daylight. os dois sóis, a nuvem vindo do céu e repousando sobre estes dois em plena luz do dia. After all that has been seen, the cripples walking, the blind see, Mama Rosa resurrected, all these things, the deaf hear. Depois de tudo o que foi visto, os aleijados andando, os cegos enxergando, Mama Rosa ressuscitou, todas estas coisas, os surdos ouvindo. Then now the revival of the soul, the most important revival, the revival for entry. Então agora o avivamento da alma, o avivamento mais importante, o avivamento para entrar. And that conversation of the Lord is self-explanatory, beloved people. It is self-revealing.
E esta conversa do Senhor, povo amado, ela se revela a si mesmo, ela se explica a si mesmo. But this is the most important revival because this revival is for entry. Então este é o avivamento mais importante, porque ele é o avivamento para entrar. The Messiah is coming, beloved people. O Messias está vindo, povo amado. I would like to divulge a little bit on the conversation that took place here yesterday. Eu gostaria de abrir um pouco mais a conversa que aconteceu aqui ontem à noite. When the Lord Jehovah, God the Father, the only one, He that knows the day and the hour, Quando o Senhor Jeová, Deus Pai, o único que conhece o dia e a hora, when He spoke with me about this mighty revival, quando ele falou comigo a respeito deste poderosíssimo avivamento, the mighty revival that is igniting here, that the Lord is igniting here, o poderoso avivamento que está sendo acendido aqui, que o Senhor está acendendo aqui, the flames of revival that is using to set ablaze the church, as chamas do avivamento que ele está usando para incendiar a igreja, right from Kenya to the ends of the church, to the ends of the earth, a partir do Quênia e para toda a igreja até os confins da terra, all the way to the west coast of California, desde a costa oeste da Califórnia and all the way to the east coast of South Korea, até a costa leste da Coreia do Sul, all the way to the southernmost coast of Tasmania and New Zealand, até a extrema costa sul da Tasmânia e da Nova Zelândia, all the way to the northern tip coast of Finland and Russia, and it was the northern lights. até a costa norte, até a ponta na Finlândia, na Rússia, em direção ao norte. This is a very massive time, beloved people. Este é um tempo muito massivo, povo amado. And like I said in the past conversation, I want to divulge a little bit more, E como eu disse na conversa passada, eu quero abrir um pouco mais. that in that conversation that took place this past night, God the Father, Jehovah Elohim, Que nesta conversa que aconteceu ontem à noite, Deus Pai, Jeová Elohim, Jehovah El Olam, Elion, Jeová El-Olam, Elion, Jehovah El Sabaoth, the Lord of hosts, Jeová El-Tsabaoth, o Senhor dos Exércitos. He came to speak with me about this big revival, this historic revival, Ele veio para falar comigo a respeito deste avivamento, deste histórico avivamento, that is coming to take place in Thika, the industrial city of Kenya. que está vindo para acontecer em Thika, a cidade industrial do Quênia. The massive revival that is coming to visit Thika. Um avivamento massivo que está vindo para visitar Thika. And in that conversation, beloved people, I repeat, E naquela conversa, povo amado, eu repito, the Lord did take me to the meeting, and He showed me the meeting, and it's such an enormous gathering of people for a Sunday service. o Senhor me levou à reunião. E Ele me mostrou a reunião. E era uma enorme quantidade de pessoas reunidas para um culto dominical. This is a Sunday service in Kenya here. This revival is tremendous. Este é um culto de domingo aqui no Quênia. Este avivamento é tremendo. Oh, how I wish and cry for the nations to catch this fire. Oh, o quanto eu desejo e eu choro para que as nações possam pegar este fogo. This is a Sunday service in Kenya, but it was absolutely overwhelming. Este é um culto dominical no Quênia, mas é absolutamente esmagador. And I know that the power of the might of the Spirit of the Lord is able to bring this to the nations of the earth. E eu sei que o poder, o grande poder do Espírito do Senhor é poderoso para trazer isto para as nações da terra. That if they too will be able to obey and heed the instruction of these two servants of revival, para que eles também possam obedecer e atentar para a instrução destes dois servos do avivamento, these two prophets of the reign, the prophets of
the end glory. Estes dois profetas da chuva, os profetas da última glória, The end time glory, the prophets of eternity, a última glória, os profetas da eternidade, then they too have an equal opportunity to see this explosion of revival. e que eles então tenham uma oportunidade igual de ver esta explosão de avivamento, The setting ablaze of the house of the Lord, to light it up aflame. para estabelecer uma chama na casa do Senhor, para incendiá-la. And in that meeting at Thika, the meeting that is coming up in the next 3 or so days, E nesta reunião que está vindo a Thika, daqui 2 ou 3 dias, the Lord showed me a lot of people. o Senhor me mostrou muitas pessoas, And I was talking to some of them. They appeared come from Kakamega. e eu estava falando com alguns deles e parecia que eles tinham vindo de Kakamega And another place. So that the Lord is using that to let me know that they will come from all counties. e de outros lugares. Então o Senhor estava usando isto para me fazer entender que eles viriam de todas as províncias, All the different counties of this land. de todas as diferentes províncias desta nação. And then the Lord made me see the two prophets now ministering to them. E então o Senhor me faz ver os dois profetas agora ministrando para eles, Dishing out bread, one on this side, one on this other side. distribuindo, servindo o pão, um deste lado e o outro deste outro lado, Giving out hot bread, very delicious bread. distribuindo pão quente, um pão muito delicioso. And they were taking and eating, and they were saying, they were also speaking. E eles estavam pegando e comendo, e eles estavam dizendo, eles também estavam falando. Now I can open up a little bit more. Agora eu posso abrir um pouco mais. They were speaking and they were saying, how delicious is this bread? Eles estavam falando e dizendo, quão delicioso é este pão. This bread is so delicious, they were saying. Este pão é tão delicioso, eles estavam dizendo. Dishing out. E servindo, e servindo. One of the prophets on this other side, the taller one, was a little bit on the left side. Um dos profetas deste outro lado, o mais alto, estava um pouco à esquerda, And the other one was on this side. And dishing out the bread. e o outro estava deste lado, distribuindo o pão. The fresh, delicious bread from the throne of God Almighty. O pão fresco e delicioso do trono do Deus Todo-Poderoso. And then at that time now, there was worship. Worship began. Então, naquele tempo agora, houve adoração. A adoração começou. And there is a powerful instrumental. There is a very powerful instrumental that was played. E houve um poderoso instrumental. Foi tocado um poderoso instrumental. Again, a very, very powerful instrumental worship was played. Novamente, uma poderosíssima adoração instrumental foi tocada. And the worship team, the violinists were playing this song. E o grupo de adoração, os violinistas, eles estavam tocando esta música. And it was so powerful that the Lord God Almighty, God the Father, spoke from heaven. E era tão poderoso que o Senhor Deus Todo-Poderoso falou do céu. And he said, what a mighty worship by his voice. E ele disse, que poderosa adoração por vós. So when he said so, then the two prophets stood, even though everybody was sitting, as the worshippers were presenting. Então, quando ele disse isto, os dois profetas levantaram. Embora todos estivessem sentados enquanto os adoradores se apresentavam, Then the two prophets of the Lord stood and went to them. então os dois profetas do Senhor levantaram e foram até eles. And asked them to replay that song, to replay that instrumental worship song twice. E pediram para eles repetirem aquela adoração instrumental, para tocar aquela adoração instrumental 2 vezes. So 3 times the song was played in that episode. Então, aquela música foi tocada 3 vezes naquele episódio.
3 times. So the first time it was played, and then the voice of the Lord God Almighty speaks from heaven. 3 vezes. Então ela foi tocada a primeira vez, e então a voz do Deus Todo-Poderoso fala do céu. And then the 2 prophets rise up and tell the worshippers to replay it twice, which means it was played 3 times. Então os 2 profetas levantam e pedem para os adoradores repetirem 2 vezes, o que significa que ela foi tocada 3 vezes. And then some of them were with trumpets. I see one of them with a trumpet, and then he comes and sits. Então alguns deles tinham trombetas. Eu vejo um deles com uma trombeta, e então ele vem e senta. So you see, after the song was over, they sat at that place, and the dishing of the bread continued. Então vocês veem que depois que a música acabou, eles sentaram. E então a distribuição do pão continuou naquele lugar. And then after that, there was a huge abandoned plane, a very, very big plane. E então depois disso, havia um grande avião abandonado. Um avião muito, muito grande. You would think it's a 747 Super Jumbo, but slightly bigger, almost twice the size. So. Você pensaria que era um Super Jumbo 747, mas era maior, talvez o dobro do tamanho. Yes, and then white, but had been rusted and abandoned and parked, and some grass had grown around it. Sim, então ele era branco, mas ele estava enferrujado, e então estacionado e abandonado, e então grama cresceu ao redor dele. It was parked, and some grass had grown around that plane. Ele estava estacionado, e então grama cresceu ao redor daquele avião. It used to be white, but you could see the dust, the soil that had soiled it. Ele costumava ser branco, mas você podia ver a poeira, a terra, o sujou. And the Lord leads his 2 servants to enter the cockpit, which was, if I understand right, the ancient cockpit. Então o Senhor conduziu os seus 2 servos para entrar na cabine. E se eu entendo corretamente, era uma cabine antiga. The ancient cockpit, so let me give more detail about this conversation. Era uma cabine, um cockpit antigo. Então deixe-me dar mais detalhes a respeito desta conversa. The cockpit was rusty, but it was ancient cockpit, an old cockpit. Most of the stuff there was manual, mechanical. O cockpit estava enferrujado, mas era um cockpit antigo, velho. A maior parte dos instrumentos lá eram manuais, mecânicos. And so when the 2 prophets of the Lord entered that white plane, huge plane, E então, quando os 2 profetas do Senhor entraram naquele avião branco, naquele avião enorme, double-decker, then the cockpit immediately became electronic. era double-decker. Então, imediatamente, aquele cockpit se tornou eletrônico. And I saw the renewal of the plane, E eu vi a renovação daquele avião. and all of a sudden the plane was on the tarmac with brand new wheels. The body had changed, it was pure white. E repentinamente o avião estava no asfalto com rodas totalmente novas. E o corpo do avião tinha mudado, agora era branco puro. And then there was a takeoff because all these people in the meeting were in this flight. E então aconteceu uma decolagem, porque todas as pessoas que estavam na reunião estavam neste voo. There was a serious takeoff, high speed, Aconteceu uma séria decolagem em alta velocidade. all of a sudden we are on a runway, and then the plane really takes off and begins to fly. Repentinamente, nós estamos na pista de decolagem. E o avião realmente decola e começa a voar. And it flies to a point where I would think is parallel to the ground. E ele voa até um ponto onde eu poderia pensar que era paralelo ao chão. But all of a sudden, then, whoop, the plane flips and faces upward. I almost thought it was somersaulting. E então, repentinamente, voa, o avião gira e fica com o bico para cima. I almost thought it was somersaulting. With the controls, Eu quase pensei que era algum tipo de problema com os controles. and the plane goes up, and the more it went up, the more glorious it was. E então o avião subiu, e quanto mais ele subiu, mais glorioso ele ficava. And this plane went vertical, absolutely vertical in that shock.
E este avião voou e foi na vertical, absolutamente na vertical com aquele choque. And then I woke up. E então eu acordei. So this is the conversation at hand that the Lord has spoken in less than 24 hours ago. Então esta é a conversa agora que o Senhor falou há menos de 24 horas atrás. And we know that that conversation is very clear to the Church of Christ. E nós sabemos que esta conversa é muito clara para a Igreja de Cristo. Like I said, that the wonders you have seen as the body of Christ globally, Como eu disse, as maravilhas que vocês viram como corpo de Cristo globalmente, the signs you've seen the two suns, you've seen the collision of the two neutron stars, os sinais que vocês viram os dois sóis, vocês viram a colisão das duas estrelas de nêutrons, that I commanded from here more than 130 light years away. e eu comandei daqui, a mais de 130 anos-luz de distância. You have seen also the cripples, the blind, the deaf, Vocês também viram os aleijados, os cegos, os surdos, the cripples healed, get up and walk in large numbers, os aleijados curados, levantando e andando em grandes números, even decreeing from their residence in Nairobi, decretando a partir da sua residência em Nairobi. and many thousands of miles away. You've seen baby Amy get up and walk in Finland with a decree made in Kenya. E a muitos milhares de milhas de distância, vocês viram Baby Aim levantar e andar na Finlândia com um decreto feito aqui do Quênia. You've also seen Anne-Marit that had dyslexia in Finland. I think she's in Turku, Tampere, one of those towns. Vocês também viram Anne-Marit, que tinha dislexia na Finlândia. Não sei se ela é de Turku ou Tampere, uma dessas duas cidades. And the dyslexic head, the brain, the left-hand side is normally damaged. E na dislexia, normalmente, o lado esquerdo do cérebro é danificado. And born like that, there is no pill to cure it, there's no surgery. You can see that now she reads. E ela já nasceu assim e não tem nenhuma pílula que cura, nenhuma cirurgia. E vocês puderam ver que agora ela pode ler. At 50 plus 54, so she now reads. The Lord restored, put a new brain. E agora, com 50 ou 54 anos, ela pode ler. O Senhor restaurou, Ele colocou um novo cérebro nela. So the cripples walking, the blind seeing, the deaf hearing, Então, os aleijados andando, os cegos enxergando, os surdos ouvindo, the mute speaking, spinal cord injuries healed, the cancers healed, os mudos falando, as lesões da coluna espinhal curadas, câncer curado, the tumors, the leprosy, HIV, all these you have seen the miracles and the wonders. os tumores, lepra, HIV/AIDS, tudo isto vocês viram, os milagres e as maravilhas. These are the marks of the latter visitation. Estas são as marcas da última visitação. And then I said, how greater then Então eu disse, quão maior então, this level, this notching up of the revival now, neste nível, nesta escalada do avivamento agora, when the Lord is now deciding to revive the soul. quando o Senhor agora está decidindo avivar a alma, The revival of the word. o avivamento da palavra, This going around that the Lord is taking me around that began with Central Park, Nairobi, esta circulação que o Senhor está fazendo agora, me levando ao redor, que começou em Central Park, Nairobi, in the city, in the center of the city, na cidade, no centro da cidade, and then now moving to the industrial city of Thika, e então agora se movendo para a cidade industrial de Thika, this going around and that big meeting, this going around preaching the word, esta circulação e aquela grande reunião, agora esta movimentação pregando a palavra, telling the word and preaching the word, abrindo a palavra e pregando a palavra, and talking about the salvation of Christ, talking about the coming of the Messiah. e falando a respeito da salvação de Cristo, e falando a respeito da vinda do Messias.
preparing the souls, preparing the hearts of men. Preparando as almas, preparando os corações dos homens. How mightier then is this revival? That's what I've said. Quão mais poderoso então é este avivamento? É isto que eu vi e estou dizendo. After the wonders, Depois das maravilhas, the glory coming from heaven, beaming on them, prophecy given, God the Father himself descending on them. a glória descendo do céu e resplandecendo deles, a profecia foi dada, o próprio Deus Pai descendo sobre eles. After all these things, blessed people, commanding rain to come from heaven, and instant came down. Depois de todas estas coisas, povo abençoado, comandando a chuva para descer do céu e instantaneamente desceu. Commanding fire, the fire of Elijah, to come from heaven, and instant comes down. Comandando o fogo de Elias para descer do céu e instantaneamente desce. To purge the souls, to incinerate and clean out the dross. Para purificar as almas, para incinerar e remover a escória. To realign the souls of men back to the image and likeness of God. Para realinhar as almas dos homens de volta à imagem e semelhança de Deus. How much more powerful now when this realigning is taking place of the word? Quão mais poderoso agora, quando está acontecendo este realinhamento da palavra. The word now is being opened, that the souls are being healed. Now it's a spiritual healing. A palavra agora está sendo aberta e as almas estão sendo curadas. É uma cura espiritual. And preparing them for the glorious kingdom of God. E preparando-os para a gloriosa vinda do Messias. Going town to town, announcing the glorious coming of the Messiah, preparing the way for the coming of the Messiah. Indo de cidade em cidade, anunciando a gloriosa vinda do Messias, preparando o caminho para a vinda do Messias. And broadcasting it globally, giving every single person on the earth E transmitindo isso globalmente, dando a cada pessoa nesta terra an equal footing, equal opportunity to prepare for the glorious coming of the King. uma base de equidade, a mesma oportunidade de se preparar para a gloriosa vinda do Rei. And I read from the book of Psalms 85. E eu li no livro dos Salmos, capítulo 85. I read King James now, verse 6. Eu leio agora o versículo 6 na versão King James. Psalm 85, verse 6 says, Salmo 85, versículo 6, ele diz: Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? He asked. Não nos restituireis a vida, para que o vosso povo se rejubile em vós? Ele pergunta. New American Standard says, A versão New American Standard diz: Will you not yourself revive us, that your people may rejoice in you? Tu mesmo não nos reavivarás, para que o teu povo possa se alegrar em ti? Asking again. Está perguntando novamente. Amplify says, A versão amplificada diz: Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? NIV says, A versão NVI diz: Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Acaso não nos renovarás a vida novamente, para que o teu povo se alegre em ti? I finish again with King James saying, Eu termino novamente com a versão King James, onde ele diz: Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Não nos restituireis a vida, para que o vosso povo se rejubile em vós? And then, inside that conversation that took place yesterday, beloved people, Então, dentro daquela conversa que aconteceu aqui ontem, povo amado, you could see as though the nations, this is what the nations are crying for now, of course.
Você podia ver que era como se as nações estivessem clamando isto, é claro. Every single church, every single country, every single land. Cada igreja, cada país, cada nação. Every people of this earth, every people, they are crying to be revived. Cada povo desta terra, cada povo, eles estão clamando para serem avivados. Because they can see that the coming of the Messiah has drawn nigh, and there has to be some quantum shift. Porque eles podem ver que a vinda do Messias está se aproximando e tem que haver uma mudança espetacular. Some astronomical shift. Uma guinada astronômica. For there to be substantive gain and change and transformation. Para que possa haver fruto substancial e ganhos e mudança e transformação. But you see very clearly, again, within that same conversation, mas você pode ver muito claramente dentro desta mesma conversa novamente. As the plane went up in that dream yesterday, then the father spoke. Enquanto o avião subia naquela conversa ontem, então o pai falou. The father spoke and said, look, it was a very old plane. O pai falou e ele disse, olha, este era um avião muito antigo. But when you entered there, the cockpit became electronic, it became new now. Mas quando você entrou lá, o cockpit tornou-se eletrônico, tornou-se novo agora. The father spoke. That's what I'm divulging to you now. O pai falou, é isto que eu estou abrindo para vocês agora. But I'm saying that now is an awesome time for the nations of the earth. Mas eu estou dizendo que agora é um tempo maravilhoso para as nações da terra. Because he's saying that he's speaking to the church in very clear terms about the coming of the Messiah. Porque ele está dizendo que ele está falando com a igreja em termos muito claros a respeito da vinda do Messias. And you see in John chapter 3 verse 7, King James, he says, e vocês veem que em João capítulo 3, versículo 7, na versão King James ele diz: marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Hallelujah. Não te maravilhes de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. And that is after Jesus answered and said unto him, e isto é depois que Jesus respondeu e disse para ele: verily, verily I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God, the kingdom of Yahweh. Em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus, o reino de Yahweh. And verse 7 it says beautifully, e no versículo 7 ele diz lindamente: marvel not that I say unto thee, ye must be born again. Não te maravilhas que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. And then when you go to Ephesians chapter 2, verse 5, it says, e então, quando você vai a Efésios capítulo 2, versículo 5, ele diz... This is King James. Esta é a versão King James. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. Mesmo estando vós mortos em vossos pecados, ele vos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Again, I want to repeat King James. It says Ephesians 2:5. Novamente, eu quero repetir na versão King James, Efésios 2, 5. Even when we were dead in sin, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Mesmo quando nós estávamos mortos em pecados, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
Amplified says, A versão amplificada diz: even when we were dead, slain by our own shortcomings and transgressions and trespasses, mesmo quando nós estávamos mortos, mortos pelas nossas próprias fraquezas e transgressões e delitos, he made us alive together in fellowship and in union with Christ. Ele nos fez viver em comunhão, em união com Cristo. He gave us the very life of Christ himself. Ele nos deu a própria vida do próprio Cristo. The same new life with which he quickened him. A mesma nova vida com a qual ele o ressuscitou. For it is by grace, his favor and mercy, which you did not deserve, Porque é por graça o seu favor e a sua misericórdia, a qual vocês não merecem, that you are saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation. que vocês são salvos, livrados do julgamento e feitos participantes da salvação de Cristo. How powerful, beloved people. Quão poderoso, povo amado! But I'm raising forth these scriptures here to you because they're quickening. Mas eu estou lendo estas escrituras aqui para vocês por causa da ressurreição. You can see the dross and the decay of that aircraft. Você pode ver a escória, a deterioração deste avião. The aircraft was rusted, was drossed up, was decayed. The grass had grown around it. O avião estava enferrujado, estava destruído, estava decadente. A grama tinha crescido ao redor dele. And then he says that by his grace he has now quickened, meaning he has revived. E então ele está dizendo que por sua graça agora ele foi vivificado, significando ele voltou a viver. And I told you in Hebrew, the Shaya, that the reviving of the church, revival means E eu disse para vocês em hebraico, Shaya, o avivamento da igreja. Avivamento significa restoring back to its own place, restoring to making whole now. restaurar de volta ao seu próprio lugar, restaurar para ser perfeito agora, By the Spirit of the Lord, pelo Espírito do Senhor, resuscitating, bringing back to life, ressuscitando, trazendo de volta à vida, making alive again by the Spirit of the Lord. fazendo viver novamente pelo Espírito do Senhor. And it says even when the church was caught up in a lot of trespasses, E ele diz que mesmo quando a igreja estava presa em muitos delitos, shortcomings, transgressions, slain by their sin, slain, fraquezas, quedas, transgressões, morta pelos seus pecados, morta, and dead to sin. morta pelo pecado. And he says, now there is the quickening of the hearts and the souls of the believers. Ele está dizendo que agora há a vivificação das almas e dos corações dos crentes. The Spirit of the Lord is now spreading out the mission of God, the agenda of the Lord right now on the earth. O Espírito do Senhor está espalhando agora a missão de Deus, a agenda do Senhor na terra, To prepare the glorious church for the glorious coming of the Messiah. para preparar a igreja gloriosa para a gloriosa vinda do Messias, To establish the healing of the soul of the church, the reviving of the souls of men. para estabelecer a cura da alma da igreja, o avivamento das almas dos homens, That all men, all nations, all peoples may be given a chance para que todos os homens, todas as nações, todos os povos possam ter uma chance, whether through the web radio, whether through web streaming, seja através da rádio, seja através do streaming,
whichever the way you can receive the message and the instruction of Jehovah Elohim, Qualquer que seja a forma que você possa receber a mensagem e a instrução de Jeová Elohim, when he says, repent, turn ye away from sin, quando ele diz, arrependa-se, abandonai o pecado and receive Christ Jesus and be washed in the Holy Spirit, e receba Cristo Jesus e seja lavado no sangue pelo Espírito Santo. be baptized in water, Seja batizado em água and be totally drenched in the anointing of the Holy Spirit, baptized with fire, e seja totalmente encharcado pela unção do Espírito Santo, batizados com fogo and anointed with the Spirit of the Lord, and prepare ye the way of the Lord. e ungidos pelo Espírito do Senhor, e preparai o caminho do Senhor. Every single soul on the earth Cada alma nesta terra can listen to that voice and respond to that voice pode ouvir esta voz e responder a esta voz and prepare for eternity. e preparar para a eternidade. Because he says, even when we were dead, slain by our own shortcomings, Porque ele disse que mesmo quando nós estávamos mortos pelos nossos próprios pecados and transgressions, the dross, the rust of that aircraft, e nas nossas transgressões, a escória, a ferrugem daquele avião. he's talking about the grass growing around, weeds growing around it. Ele está falando a respeito da grama que cresceu ao redor, o mato que cresceu ao redor. Wheels are put on stone, no wheels anymore. As rodas estavam no chão, não tinha mais roda. He made us alive again, together in fellowship and in union with Christ. Ele nos fez viver novamente em comunhão, em união com Cristo. He gave us the very life of Christ himself, Ele nos deu a própria vida do próprio Cristo. the same new life with which he quickened him, A mesma nova vida com a qual ele o ressuscitou. for it is by grace, his favor, his mercy, Porque é por graça, por sua salvação, por misericórdia, which you did not deserve, that you are saved. a qual vocês não merecem, é que vocês são salvos. Delivered from judgment and made partakers of the eternal glory, the salvation of Christ. Livrados do juízo e tornados participantes da glória eterna da salvação de Cristo. So, beloved people, the Messiah is coming. Então, povo amado, o Messias está vindo. I've now diverged a little bit more on that conversation. Eu agora abri um pouco mais aquela conversa. And remember, the aircraft went vertical, then I woke up. E lembrem-se que o avião foi na vertical e então eu acordei. That aircraft did not return to the earth. Aquele avião não retornou para a terra. That aircraft did not land back on the earth. Aquele avião não aterrissou novamente na terra. So may he prepare the way, may your ears be circumcised, Que vocês possam preparar o caminho e que os vossos ouvidos sejam circuncidados, that you may get to hear what the Spirit of the Lord is saying to the nation and the church, para que vocês possam ouvir o que o Espírito do Senhor está dizendo para as nações e para a igreja. that please repent, turn away from sin, sexual sin, immorality, nudity, Que, por favor, arrependam-se. Abandonem o pecado sexual, a imoralidade, a nudez. this dressing of women in immorality in the Western world. Esta forma das mulheres se vestirem em imoralidade no mundo ocidental. The modernism, postmodernism in salvation. O modernismo, o pós-modernismo na salvação. He said, turn away from all manner of lies and sin. Ele diz, abandonem todo tipo de mentira e pecado. Be righteous and holy. The Messiah is coming. Sejam justos e santos, o Messias está vindo. Time is over. O tempo acabou.
Again, in that meeting, Novamente, naquela reunião, the Lord took me to the meeting in Sika, and He showed me this wonderful revival that's coming. o Senhor me levou à reunião em Sica e Ele me mostrou este maravilhoso avivamento que está vindo. And He's saying that this revival of the soul is about the entry of the church into eternity. E Ele disse que este avivamento da alma é a respeito da entrada da igreja na eternidade. May the Lord bless you. Shalom Toda Rabbah. Que o Senhor os abençoe. Shalom Toda Rabbah. The Messiah is coming. Prepare ye the way of the Lord. O Messias está vindo. Preparai o caminho do Senhor. Be holy, be righteous. Have zero tolerance to sin, blessed people. Sejam santos e sejam justos, e tenham zero tolerância ao pecado, povo abençoado. The kingdom of God is near, and I have seen the Messiah coming. O reino de Deus está próximo, e eu vi o Messias vindo. Shalom Toda Rabbah.